Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus, por mais um dia de vida, dando continuidade aqui àqueles que me acompanham, na travessia do deserto. Ou seja, Moisés, por ordem de Deus, guiando a futura nação de Israel, até a terra de Canaã ou a terra prometida. Amém? Eu vou dar continuidade aqui a partir do capítulo 20, no livro de Números. Amém? Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Se inscrevam, deixe seu like aí, compartilhe nas redes sociais e vamos ao estudo. No capítulo 20, nós vemos a morte de Miriam. Ela morre de uma forma natural, Porque se olharmos lá atrás, nós vemos que tanto ela como Arão, Arão já tinha pecado gravemente, fazendo bezerro de ouro. E posteriormente, junto com Miriam, eles vão contra Moisés, por Moisés ter tomado uma certa mulher como esposa. E Deus não gosta dessa atitude deles, porque Moisés era o profeta. Moisés era aquele que falava face a face com Deus. E Deus os repreende. E Miriam fica 7 dias leprosa. Isso porque Moisés rogou pelos dois, clamou pela vida dos dois. Porque os dois pereceriam. Porque se levantou contra o ungido do Senhor, Embora Moisés não tenha sido ungido assim, literalmente, com azeite, mas foi ungido pelo Espírito do Senhor. Ele foi escolhido pelo Senhor. E Deus é soberano nas suas decisões. Lembrando, pessoal, que tanto Arão como Miriam eram irmãos, de Moisés, para que a gente não se perca na história. Você chega lá no começo, da vida de Moisés, nós vemos que Miriam é sua irmã, assim como Arão também. Então Miriam morre e é enterrada. A partir do versículo 7, nós vemos Moisés. A Bíblia ela não entra nesse detalhe, mas nós vemos um erro de Moisés, Talvez seja aí um dos primeiros erros de Moisés. Talvez por estresse, talvez naquela hora lhe faltou fé. Mas como é que pode Moisés falou com Deus e perdeu a fé, teve face a face com... Porque Moisés é homem, gente, e a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar de Deus. Não tem aquele homem que não possa cair, por mais alto que esteja, por mais unção que ele tenha, ele pode sim cair. Por isso Jesus nos ensina: vigiai e orai. Vamos saber o que aconteceu? Então vamos lá. Versículo 7. O Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão. Notamos, que Moisés tem uma vara, como se fosse um cajado. Moisés era um pastor ali, e o povo, o seu rebanho, o rebanho de Deus, na verdade, sendo conduzido para a terra prometida. Tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Vou repetir. Tu e Arão, teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim destirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e a seus animais. Por quê? Novamente, a congregação
ela começa a murmurar e aperta Moisés, aperta Arão, né? Então, assim acontece nas igrejas hoje em dia. As ovelhas têm apertado os líderes, têm muitas vezes sufocado ali o pastor. E o pastor muitas vezes, né, ele começa a errar, às vezes toma uma decisão errada, você está pressionado. Por isso Jesus nos ensinou vigiar e orar, vigiar e orar. Não adianta você só orar, você tem que vigiar, tomar cuidado com as suas ações, principalmente, né, quando você está na presença do Senhor ou quando você está numa missão para o Senhor Deus. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Estou no capítulo 20 ainda, tá, pessoal? Versículo 9 em diante. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebelde, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não meterei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Parece meio confuso, mas não é. Na verdade é bem simples. Deus fala para Moisés assim: pega teu irmão e falai a rocha. Falai com a rocha, fala com a rocha, dê água. Né? Essa foi a ordem de Deus. Isso sem Moisés ter menor dúvida no seu coração. O que Moisés faz? Ele pega a vara e aparentemente até no acesso de ira, né? Aqui a gente entra no campo da conjecturação. E não sei se um cansaço espiritual, uma fraqueza ali na hora, ele pega a sua vara e fere 2 vezes. E fala: porventura nós lhe daremos água? Então Deus não mandou ele fazer isso. Deus mandou que ele dissesse à rocha: dai água. Né? E Deus nunca deixou Moisés na mão, digamos assim. Qual foi a ordem que Deus deu a Moisés, que Deus não lhe deu a capacidade, que Deus não lhe deu aquele poder ali para o fazer? Aquele Deus que havia derrotado grandemente, né, humilhou a potência dos egípcios, aquele Deus que sustentava no deserto, aquele Deus que já tinha dado vitória contra os amalequitas, aquele Deus que fazia chover pão, chover carne, e o povo continuava a duvidar, a murmurar, assim que tinha uma dificuldade ali, um aperto. E assim, pessoal, se nós olharmos hoje nossa vida, os povos ao redor do mundo, não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo. É assim hoje em dia. Quando se sentimos, nós, muitas vezes nos sentimos com fome, com sede, talvez não de comida, talvez de comida também. Nós começamos a murmurar. Quando sentimos uma dor, nós murmuramos. Muitas vezes inconscientemente, mas murmuramos. Então, o que Deus quer de nós? Que nós confiemos sempre nele, porque ele é o guarda de Israel. Ele é aquele que não dormita, ele não cochila.
né? Em algumas traduções, as traduções bíblicas, elas diferenciam um pouco, mas o significado é o mesmo. A Bíblia diz que Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não vacila. Então, vamos confiar cegamente no Senhor. Vamos confiar e confiar. Amém? Então, aí no 12, o Senhor disse a Moisés: Arão, por quanto não me crestes a mim, para me santificar diante, então, esta congregação não entrará, né, na terra prometida. Ou seja, aquela geração adulta não entrou na terra prometida, na terra de Canaã, a não ser Caleb e Josué. Isso nós veremos mais na frente. A partir do 14, Moisés solicita a passagem pelo Edom, né? Esse povo chamado Edom, eles eram descendentes de quem? Saul. Perdão. De Esaú, né? Esaú era irmão de Jacó. Ou seja, esse povo, na verdade, eram parentes dos israelitas. Só que os israelitas descenderam de Jacó, ou Israel, né? Porque Deus muda o nome de Jacó para Israel, e seu irmão, inclusive um irmão gêmeo, né? Chamado Esaú. E esse povo não deixa que o povo de Deus passe. E vai sofrer consequência lá no final. Depois nós vamos ver. No 22, Arão morre. Nós vimos a morte de Miriam, nós vimos a morte de Arão. Né? Aí no 21, isso foi logo, né, pouco tempo depois daquela rebeldia de Miriam e Arão contra Moisés. Também de morte natural, Arão. Né? Mas a sua vida foi encurtada, porque errou, porque pecou gravemente. E assim também é hoje. Se nós pecarmos gravemente perante o Senhor, nossa vida é encurtada. Ela pode ser encurtada. Principalmente nós que conhecemos a palavra do Senhor. No 21, Israel destrói os cananeus. Então, Israel obtém uma grande vitória contra os cananeus. No versículo 4, existe uma passagem muito interessante, né? Novamente, aqui, ó, o povo falou, no 5, o povo falou contra Deus e contra Moisés. Aquela mesma ladainha, aquele mesmo murmúrio: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem esse fastio deste pão tão vil. Né? Então o povo blasfema contra o alimento que Deus estava dando. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Né? Então começa a aparecer serpentes, né? E começa o povo a morrer pela sua rebeldia. Né? Deus ali está corrigindo o povo. Muitas pessoas, né? Eu vejo tanta besteira na televisão às vezes, heresias, falta de conhecimento. As pessoas às vezes têm um conhecimento técnico, né? Mas não têm um discernimento espiritual. Eu vejo homens julgando a atitude de Deus. Ora, como é que a criatura vai julgar o Criador? Ontem mesmo eu estava vendo, já vi esse documentário, né, falando sobre as pragas do Egito. Então, os ateus, né, os cientistas, eles dizem, por exemplo, que a primeira praga, né, que Deus transforma a água do Nilo, né, ali em sangue,
aquilo foi algas, né? Uma alga vermelha que atingiu o rio. E não foi bem assim, pessoal. Não foi, né? A Bíblia era bem clara. A Bíblia é bem clara. Que não foi o poder de Deus, né? Cada praga daquela, na verdade, era a humilhação de um suposto Deus, um falso Deus do Egito. O Nilo era considerado um Deus. Eles cultuavam o rio Nilo. Eles ofereciam sacrifícios ao rio Nilo. Na sua ignorância, né? Porque o rio Nilo, sem o rio Nilo não existiria o Egito. E muitas nações, né? Até hoje em dia, né? O Egito depende muito do rio Nilo. Mas o rio Nilo é só um rio. Então ali Deus também estava o quê? Mostrando para o Egito que o rio Nilo não era um Deus. Era só um rio. O verdadeiro Deus estava se mostrando, não só para Israel, mas para os egípcios, como para o mundo todo. Então, disse o Senhor a Moisés, lá no versículo 8 do capítulo 21, faz uma serpente ardente e põe-a sobre uma haste. Será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal, pôs uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. O que Deus estava querendo fazer? Nos mostrar aquele povo. Se você tiver fé, não na serpente que está lá, mas em Deus, você vai olhar, porque é a ordem de Deus. Olhe para a serpente de metal. E aquele que era mordido não morria. Mas, de uma vez, Deus estava mostrando o seu poder. E lá no Novo Testamento, Jesus fala assim como. Assim importa, né, que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim seja levantado o Filho do Homem, para todo aquele que olhar para Jesus, né, para aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aqui do capítulo 21, versículo 9, nós vamos lá para o capítulo 22, tá? A partir do 20. Balaque e Balaão. Balaque, filho de Zipo, ele temeu, né, tudo que Israel já fizeram aos amorreus, né? Então ele vai atrás de Balaão, perdão. Balaão era um sacerdote. Balaão ouvia a voz de Deus. E ele, esse rei, manda chamar Balaão. Olha, eu vou te honrar. Tudo que você pedir, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata para você amaldiçoar esse povo que está vindo aí. Né? Aí lá no 20, essa passagem, você já ouviu falar alguma vez, de repente, né? Você que de repente não conhece a Bíblia profundamente, que Deus já usou uma mula para falar. Né? Que Deus usa quem Ele quer. Quando Ele quer, da forma que Ele quer. E nessa passagem nós vamos ver Deus usando uma mula. Pessoal, uma mula. Para falar com o sacerdote. Então o Senhor veio a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te com eles, todavia farás o que eu te disser. Porque a primeira vez Balaão se recusou, porque Deus falou: não vai. Desta vez, Balaão, Deus fala: vai, mas você vai falar, vai fazer o que eu mandar, né? Balaão levantou pela manhã, abaldoou sua jumenta e se pôs com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho, por adversário. E ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e dois de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada, desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, e se foi pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la jornar ao caminho. Então isso acontece 3 vezes. Tá? Só que na terceira vez, a jumenta se deita. Né?
E aí no 27 aqui diz assim: vendo jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se, espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? Balaão disse a jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu a espada na mão, porque agora eu te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e postou sobre a sua face. Então Balaão, ele estava tão cego, né? Ele estava conversando com a jumenta e não percebeu isso. Estava dialogando com a sua jumenta. Sua jumenta falou: por que você está me batendo, né? Ele, cegamente cegado por Deus, para não entender, né, que aquilo ali é uma coisa sobrenatural, ele fica dialogando com a jumenta. Então Deus usa a jumenta, né, para falar com o sacerdote Balaão, o profeta Balaão. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Porque eu te pus como adversário, por conta do caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviar de mim, na verdade eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho, que te operes a mim, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falará. Assim Balaão se foi com o príncipe de Balaque. Aí o príncipe questiona Balaão, né? Porque eu não mandei você vir, que eu ia te honrar, e Balaão falou, né? Mas eu também não falei para os seus homens que Deus não deixou vir, né? Então esse príncipe manda que, esse rei manda que Balaão, esse Balaque, né? Manda que Balaão edifique 7 altares. E isso, né? Deus vai dando instrução a Balaão. Então, lá no versículo 5 do 23, né? O Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para eles que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou sua palavra e disse: de Arã mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me e a Jacó. Vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei o que o Senhor não detesta? Olha que versículos importantes aqui na Bíblia, né? Então, nós que cremos nesse Deus vivo, nós não temos que ter medo de pragas jogadas por outras pessoas. Nós não temos que ter medo de feitiçaria. Porque contra Israel, né? Contra Jacó não vale encantamentos, feitiçarias. Porque assim Deus não permite aqueles que o servem em espírito e em verdade. Amém? A partir do versículo 18, nós vemos aqui profecias de Balaão, né? Eu marquei algumas aqui. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tinha abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, não contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei.
Então, na verdade, o que Deus tem mostrado é que aquele que o serve, aquele que é o seu povo, quem é o povo de Deus hoje? É todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Não só o judeu, mas também todos os povos de todas as nações, porque Jesus veio para salvar a todos. Primeiro o judeu, depois também aquele que não é judeu. Assim diz a palavra do Senhor. Pessoal, hoje paramos até aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? E querendo falar para vocês dessa pequena passagem aí, né? Mais uma passagem onde nós vemos Moisés errando, né? Por estar em aperto, o povo apertando. Então é necessário que todo aquele que está em cargo de liderança, cargo de chefia, né, na igreja, tenha cuidado. Tenha que se consagrar de dia e de noite. Porque dentro das ovelhas existem lobos. Amém? Existem lobos que querem, sim, devorar aquele que ele pode. Não só a ovelha que está do seu lado, mas a ovelha que estava no púlpito, porque o pastor também é uma ovelha, né? Todos nós somos ovelhas de Jesus Cristo. Amém? Mas aquele que está no cargo de chefia, no cargo de evangelismo, no cargo de estar ali na liderança, ele é um alvo maior. O diácono, o obreiro, que são pessoas que estão em destaque ali não para a sua honra pessoal. Não quer dizer que aquela pessoa ali, seja o pastor, seja o diácono, ou o presbítero, ou o obreiro, ele seja maior do que aquela ovelhinha que está lá no fundo da igreja. Não. Nós não sabemos perante Deus quem é maior. Ele é maior, sim, na autoridade ali espiritual. Amém? Porque existe a hierarquia. Mas na guerra sempre qualquer guerra, né? Até entre os homens, eles procuram primeiro ferir quem está no comando. Seja ele lá um coronel, um oficial, seja um capitão, até um sargento, para chegar lá no soldado. Porque matando o líder, quem está sendo comandado se dispersa. E assim é às vezes a igreja, né? Às vezes quando o pastor cai, a ruína daquela igreja é grande, às vezes até fecha. Assim quando a igreja tem um profeta. Quando aquele profeta sai daquela igreja, né? Às vezes por ter sido desonrado ali, até pelo próprio pastor, porque o profeta é enviado de Deus para falar aquilo que Deus manda. E quando o profeta muitas vezes é injuriado, é desprezado, e ele se vai, é grande a ruína da igreja, né? Conheço igrejas que já fecharam por conta disso. Assim como o pastor também. Se o pastor cair, tem igreja que fecha. Fecha. Por quê? Não estão alicerçados em Jesus Cristo. Não é que o pastor ali seja insubstituível. É porque as ovelhas não estão preparadas para ficar sem aquele líder. Amém? Aí vão para outras igrejas. Porque não conseguem se manter, não conseguem levantar um para colocar ali na frente dele. Nós vamos ver no próximo estudo, né, que Moisés vai sair de cena, mas ele não chegou ainda na Terra Prometida. E mesmo quando chega na Terra Prometida, tem problema, tem guerra. Mas Deus levanta um homem.
O nome desse homem, Josué. Aquele moço que sempre andou com Moisés. Aquele moço que sempre esteve ali do lado, servindo a Moisés, aprendendo com Moisés e aprendendo com Deus também. Amém, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa passagem bíblica. A mensagem que eu tenho para deixar hoje é o que eu tenho deixado continuamente. Entregue a sua vida hoje ao Senhor, através de seu Filho Jesus Cristo. Porque para isso Cristo veio. Cristo foi levantado sim numa cruz. Cristo morreu sim por nós, mas ele ressuscitou. Ele tem o mesmo poder desde o princípio. Amém? Vamos confiar no nosso Salvador. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. A nação que é feliz não é a nação que tem ouro e prata. Não é. Não é. Estados Unidos é um dos países mais ricos, ou o país mais rico, e a taxa de suicídio eu acho que é a maior do mundo. Por quê? Porque o povo é infeliz. Aquela felicidade que você vê no americano, ela é passageira, ela é aparente, muitas vezes. Claro, existem americanos também cristãos, eu não estou falando de toda a nação, eu estou falando de uma parte da nação. Porque confiam no seu dinheiro, confiam na sua prata, no seu ouro. E muitas vezes nós vemos um povo pobre, mais pobre, né, de prata e de ouro, mas uma nação feliz, né, porque confia no Senhor, tem Deus no seu coração. E assim somos nós na nossa vida. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Amém? E não se deixe enganar. Não se deixe enganar. De Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. O que você plantar, você vai colher. Então comece a dar frutos. Porque Jesus fala que a árvore que não dá fruto, ela é arrancada e jogada ao fogo para queimar. Não serve para nada. Comece a dar fruto. Você cristão que está desviado e está me ouvindo nessa hora. Comece a dar fruto. Volte para o Senhor enquanto há tempo. O tempo que se chama hoje. O ano aceitável do Senhor. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz de Deus. Vamos continuar nossos estudos. Vamos conhecer mais esse Deus. Amém? Vamos estar em espírito de oração. A Bíblia diz o seguinte, Deus fala o seguinte, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? É assim que a gente adquire fé, é assim que nós conhecemos a Deus. Você que não conhece, começou a escutar a minha pregação, os meus estudos, né? Eu tenho 80 e poucos vídeos, começa a ouvir vários vídeos aí que tem vários tipos de estudo, vários tipos de pregações, tá, pessoal? Então até aqui, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para todos, né? Uma boa noite, dependendo da hora que você vai ouvir. O importante é estar conectado